Advérbios de tempo são comumente utilizados em diversos textos e até músicas. Saber o que é today, tomorrow, yesterday é fácil. Mas será que você conhece outros advérbios de tempo? Olá, eu sou o professor Goofy de Inglês e está começando mais um Cai no Vestibular. Muito bem, galera, nós vamos dar continuidade à nossa matériazinha, que é uma boa matéria extensa e que nós vamos trabalhar com diversas categorias de advérbios, dos mais comuns, é claro. Hoje nós vamos falar sobre advérbios de tempo, comumente usados nos textos, e vamos lá. Não para questão gramaticais, mas para interpretação. Quando um texto fala que atualmente algo está acontecendo, mas o item fala antigamente era assim, o texto pode mudar a referência do tempo em relação ao item. Para a interpretação, eu preciso entender melhor alguns advérbios de tempo. E provavelmente você conhece vários. Mas será que você conhece todos? Vamos dar uma olhadinha nessa lista? Acompanha comigo aqui. Percebam só, galera, que quando a gente olha para os advérbios de tempo, olha só esses primeiros que estão aparecendo. Com certeza, esse de azul aí você deve conhecer a maioria. O que é today? Hoje. O que é tomorrow? Amanhã. Yesterday. Ontem. Nowadays. Hoje em dia. Beleza? Atualmente. Ótimo. Late. Tarde. Early. Cedo. Muito bem. Agora, just. Cuidado. Bateu o olho em just, galera, o que vocês vão pensar logo? Ah, Goofy, isso eu conheço. Quer dizer apenas. Pode ser, galera. Just pode ser o apenas, mas muito cuidado. Just também pode ser uma outra coisa. E aí já caiu em algumas provinhas perguntando, just é sinônimo de only. Pode ser. Just you two, só vocês dois. Just you and me, só você e eu. Posso falar only you and me, só você e eu. Ele pode ser sinônimo de only, mas esse just é um advérbio de tempo. E esse just não dá ideia de apenas. Cuidado com isso. Muitos conhecem, mas não associam de cara. O que é o just? Onde está o seu pai? Oh, he has just left. Ele acabou de sair. Perceberam? Voltando para o slide, olha só. Galera, ele saiu há pouco. Ele acabou de sair. Então esse just dá uma ideia de um passado recente. Muito cuidado com isso. Since, todo mundo conhece como desde. Ótimo. Already quer dizer já, também bem famoso. Still também muito comum, quer dizer ainda. E o lately, que é diferente de late, quer dizer ultimamente, recentemente. Ah, galera, essa lista aí tá bem tranquila, vocês conheciam a maioria, certo? Vamos começar a complicar um pouco a nossa vida? Pergunta, você sabe o que quer dizer o advérbio back then? Lembra? Você lembra da época em que você não tinha que se preocupar com vestibulares? Você lembra da época do seu ensino fundamental? Lembra da época que a sua maior alegria era a hora do recreio, fazer o dever de casa, ganhar um carimbinho de felicidade da professora? Pois é, a gente era mais feliz back then. We were happier back then, quer dizer, a gente era mais feliz naquela época. Back then vai dar uma ideia de naquele momento. Back é para trás. Then dá uma ideia de então, só que traz então não dá para traduzir. Back then é naquela época. Voltando para o slide. Então, back then vai dar a ideia de naquela época. Currently, certamente alguns conseguem associar com corrente. Olha que legal, existe o termo corrente em português, que a gente usa. Qual é a moeda corrente no Brasil? É o real. Qual é a moeda atual no Brasil? Correntemente existe, só não é comumente utilizado. Correntemente quer dizer atualmente. Sinônimo de nowadays. Olha aí, ó, muito importante. Recomendo que você anote na sua lista de vocabulário. Se você não sabe o que é currently, anota. Porque nowadays é fácil, né, galera? Você saber o que é nowadays. Mas esse currently, muito importante saber. Fiquem atentos. Galera, o que quer dizer eventually? Ah, Goofy, essa eu sei, eventualmente. Ótimo. Você já conseguiu logo associar que eventually dá uma ideia de eventualmente. Só tem um problema. O que é eventualmente em português? Você consegue associar logo de cara? Ah, Goofy, quer dizer de vez em quando. Pode ser. Em português tem dois usos comuns. Um mais informal e outro mais formal. Eventualmente, para a gente em português, dá uma ideia de eventualmente chove em março. Uma vez ou outra chove em março. Eventualmente dá uma ideia de vez em quando. Mas tem um outro uso mais formal e que muita gente não se atenta, que esse é o caso do inglês. Eventualmente, em inglês não dá ideia de vez em quando. Atenção!
Se eu usar o termo em inglês, ele não vai dar ideia de frequência. Eventualmente, em inglês vai dar uma ideia desse uso mais formal em português. Vou dar um exemplo bem prático. Por que você tem medo de morrer? Eventualmente, todos nós iremos morrer. Eventualmente, triste, né, saber disso? Mas o que é esse eventualmente? De vez em quando? De vez em quando você vai morrer? Não. Eventualmente é mais cedo ou mais tarde. É algo certo de acontecer, mas não de quando vai acontecer. Olha, ele está doente. Eventualmente, ele vai ficar bem. Ela está triste. Eventualmente, ela vai ficar feliz. Eventualmente, as coisas vão mudar. É que pode demorar. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode levar anos, mas eventualmente é algo certo de ocorrer, mas não de quando vai acontecer. Usamos em português isso aí numa linguagem mais formal. Em inglês, é essa ideia, não tem a ver com frequência, é algo certo de ocorrer, mas não de quando vai acontecer. Então, a melhor tradução para eventualmente em inglês seria um mais cedo ou mais tarde. Algo certo de acontecer, mas não de quando. Volta no slide comigo aqui, olha só. Eventualmente quer dizer a ideia de mais cedo ou mais tarde. Pessoal, prior to. Eu estou pegando assim, alguns termos que eu vejo aparecendo em várias provas e eu sei que muitos alunos não conhecem. Você pensa alguma coisa com prioridade e não é bem essa ideia de prioridade. O que seria prior to? Muitos não conhecem, mas é importante. Anota aí, antes de, anterior a algo. Como assim, Golf? O antes não é before? Também, gente. Aí que está o detalhe. Ele pode colocar um before no texto? Pode. Ele pode colocar no item? Pode, mas também pode colocar um prior to. Ele pode perguntar se prior to é sinônimo de after. Pode perguntar se é sinônimo de qualquer outra coisa. Como ele pode colocar prior to World War, beleza? Antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Guerra Mundial, né? World War II, vamos colocar assim. Prior to World War II, antes da Segunda Guerra Mundial. Aí vem um item e fala after World War II, depois da guerra. Olha, você está vendo como é que ele gosta de mudar? Ah, mas eu não sabia que era prior to. Então, aí vai atrapalhar a sua interpretação. Por isso que eu tenho que aprender alguns termos como advérbios, porque eles são modificadores, eles mudam o sentido da frase. Então, quem não sabe, anota aí, prior to, antes de. Volta no slide, volta comigo. Galera, meantime, esse aqui dá para poder associar um pouquinho. In the meantime quer dizer enquanto isso, durante este momento, beleza? Galera, no longer. A tradução literal é não mais longo, mas isso não faz sentido. Quando fala assim, ó, he is no longer our teacher, ele não é mais o nosso professor. Quer dizer, ele era, mas não é mais. Então mudou. No longer vai dar uma ideia de não mais. Ever. Nossa, que diabos é esse ever? Gente, vocês com certeza devem ter visto esse ever em várias situações. Vamos entender que o ever ele vai dar uma ideia de já alguma vez. Dá uma ideia. Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, as diferenças de ever e never. Já você vai entender melhor, beleza? Suddenly, olha aí, ó. Suddenly é muito importante que quem não conhece, suddenly é algo inesperado, repentino. Sudden, repentino, suddenly, repentinamente ou de repente. Tanto faz. Os dois são advérbios, beleza? O que quer dizer o yet? Agora entramos num impasse na nossa aula. Quando eu pergunto o que é yet, a maioria de vocês vai pensar, yet é ainda, Golf? Pode ser ainda. Cuidado, o uso mais comumente conhecido de yet é o ainda na negativa. Ei, vocês já terminaram de copiar? Not yet. Não ainda. Não até este momento. Mas o yet pode ter 3 significados diferentes. Pode ser ainda, pode ser já, ou pode ser a conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, que vai mudar a ideia, não dá relação de tempo. Cuidado, esse terceiro uso é estranho para algumas pessoas, mas é muito comum em textos. Vários textos usam esse texto, a linguagem formal tende a usar o yet como uma ideia de oposição, mais formal do que um but, talvez no mesmo nível de formalidade que um however, mas o yet dá uma ideia de oposição, só que é um outro uso. Vamos focar no yet, a ideia de tempo, pode ser ainda ou pode ser já. Já vou mostrar para vocês. Acompanha comigo no slide aqui, galera. Vamos lá. Então, pode ser ainda, como pode ser já. E aqui um dos últimos para a gente trabalhar aqui. Pergunta. Você faz ideia do que é formally? Se não sabe, bom aprender, galera. Formally quer dizer formalmente. Ele é a mesma ideia de previously, que você ouve em inícios seriados americanos. Previously on Lost. Lembra? Previously on the AMC The Walking Dead. Previously quer dizer anteriormente. Atenção, former e previous dá a ideia de anterior.
Curiosidade para vocês, usar o termo ex-president é muito formal, não é algo muito comum. Agora, você falar the former president, the former secretary, the former minister, que é uma ideia mais formal, fica mais apropriado. Então, cuidado, você provavelmente não vai encontrar um ex-president no texto. Não é errado, só é muito informal. Former é um termo mais comumente encontrado. Agora, presta atenção num detalhe por aqui que a gente vai dar uma olhadinha. Senhores, cuidado com a diferença de ever, never, tá? Quando eu faço a pergunta, have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão. Você fala, no, I have never. Percebam que o ever é o já, alguma vez na vida. E o never é o nunca, vai dar a ideia de nunca. Mas o ever pode dar uma ideia de sempre, não sempre de frequência, sempre de duração. They lived happy ever after. Vocês já viram esse happy ever after, que é o felizes para sempre? Ou também, ever pode ser usado para dar uma ênfase na ideia do never, da música. We are never, ever, ever getting back together. Nós nunca, jamais. Você não pode negar duas vezes, então eu não posso usar never, never. Eu vou usar never, ever. Só um cuidado com essa diferença. E as diferenças de still, already, yet. No primeira frase, você pode usar tanto already como yet, no primeiro aí, ó. Você já fez o dever de casa? São as duas primeiras frases. Tanto faz already no meio, como yet no final, vai dar a ideia de já. Aí você responde sim, eu já fiz o dever de casa, que aí é a terceira frase. E aí nós temos um não, eu não fiz o dever de casa ainda, usando yet, ou eu posso usar o still. Tanto faz utilizar, só para vocês entenderem a diferença de still, already e yet. E para terminarmos, galera, cuidado, um detalhezinho muito importante, forever e for good. Vocês conhecem o forever como uma ideia de para sempre. For good também pode dar uma essa ideia de permanentemente, tá? Então, cuidado, they will be forever in our hearts. Eles vão estar para sempre nos nossos corações. E o segundo exemplo, o paciente está curado, o câncer foi embora for good. Para sempre. Beleza? É isso aí, galera. Está chegando mais um final, um Cai no Vestibular. Eu sou o professor Guf de Inglês e nos encontramos na próxima aula. Até mais!